Olá, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Saravá para quem é de Saravá, né? Então, vamos nós. Como vai você? Você já fez essa pergunta? Como vai você? É o CVV da vida, tá? Bom, hoje nós temos aqui para falar dos principais filósofos e suas escolas, né? Então é mais ou menos assim. Então eu começo assim: olá, para quem não me conhece ainda, eu sou o Barbosa, eu sou escritor, jornalista, pesquisador, historiador e buscador. Para você que nos curte os nossos comentários bibliográficos, gratidão, gratidão e gratidão. Aí eu lhe peço, entre lá embaixo, compartilhe em suas redes, com seus amigos, inscreva-se no nosso canal, curta, deixa lá o seu gostei, o joinha, clique no sininho e depois lá em todas. Pronto, já vai receber nossas lives direto. Toda vez que estivermos ao vivo, a live será indicada para você. Então, já falamos dos principais filósofos, falamos da filosofia, falamos o que a filosofia estuda. Hoje nós vamos falar dos principais filósofos e suas escolas. Tem muito a ver, né? Então, para quem se preza, as escolas filosóficas é muito importante. Então, vamos lá. Nós temos a felicidade de estarmos vivendo nesse terceiro milênio, filosoficamente dizendo. Por quê? Temos a possibilidade de estudar toda a filosofia e poder dizer que ela foi dividida em escolas. E podemos falar sobre aos principais filósofos de todos os tempos e suas teorias. Iniciamos falando nos pré-socráticos. Aliás, nem pré-socráticos não são, né? Então, vamos falar dos pré-socráticos, que foram os filósofos gregos e quando a Grécia ainda vivia em suas cidades-estados. E foi como tudo iniciou. Mileto, a cidade onde nasceu Tales, há 620 anos antes de Cristo. Ali tudo tinha sido o seu começo. E ficou conhecido por ser a primeira pessoa a defender a água. Tales de Mileto defendeu muito a água e dizia que se a água acabasse, o mundo estaria do quê? Então, tem jeito, né? Acabou a água, acabou tudo. Mas vamos lá. Vamos falar de outros que o sucederam. Aximandro nasceu em 610 a.C., também nascido em Mileto. Podemos dizer que o que ele pensava não queria dizer nada, e tudo era feito de apeiron, o princípio indefinido e infinito. Não disse o que disse. Anaximenes nasceu a 570 a.C. Este filósofo se aventurou em dizer que tudo era feito de ar. Se arbitrária ou não, vai saber. Pitágoras nasceu em 570 a.C. Foi quem criou o triângulo retângulos e acrescentou que tudo era feito de números.
acreditava na reencarnação e que tudo era alma. Depois dele veio Heráclito, que nasceu em 540 a.C. Afirmou que tudo era feito de fogo e que tudo era idêntico ao seu oposto, o subir, o descer. Eu pergunto, será que ele conheceu Hermes Trismegistus? Não, sabe-se lá, né? Depois vem Parmênides, Parmênides e Melismo, que foram ambos mais além. Em vez de afirmarem que tudo era na realidade feito de uma substância, defenderam antes que na realidade só havia uma única coisa, grande, esférica, infinita, imóvel e imutável. Toda a aparência de variedades, movimento, separação entre objetos, etc. Sei lá, era uma ilusão, né? Depois veio Empédocles, 500 anos antes de Cristo. Ele era médico, foi político no século V antes de Cristo, hein? Diziam que era louco. Pensava que tudo era terra, ar e fogo e água. Tudo misturado ou separado através do amor e da discórdia. Tudo bem. 500 a.C. também era Zenon. Segundo alguns dos pesquisadores, dizem que Zenon dizia que, abre aspas, os argumentos tratam de saber, em grande parte, se o espaço e o tempo são infinitamente divisíveis, ou se um deles ou ambos é feito ou são feitos de quanta, ou seja lá, uma quantia de quantias indivisíveis. Então muita gente diz o seguinte: se lhe perguntarem, se pedirem explicações, muda de assunto. Fecha aspas. Sócrates. Sócrates veio de 469 a.C. Dizem que Sócrates nunca escreveu nada, ou seja, fica a dúvida, né? Se ele sabia ou não escrever. Se dependemos de Platão nos que respeita, e qualquer informação sobre, qualquer informação sobre ele, Sócrates, contamos apenas com o conteúdo filosófico, tá? Depois temos uma relação dos pós-socráticos. Demócritos e Leucipo. Demócritos e Leucipo. Demócritos 450 a.C. e Leucipo também 450 a.C. Disse por vezes que eles anteciparam a teoria atômica moderna. Dizem, isto é completamente falso. Você viu lá? Platão, 427 a.C. Alguns questionamentos trouxeram dificuldades a Platão sobre o que vemos, sentimos. Leia o livro na parte 2 da República. Muito complicado. Depois veio Aristóteles, 382. Foi o brilhante aluno de Platão e imaginava ser o sucessor da academia lá de Platão. Como não foi indicado, resolveu criar a sua própria escola, o Liceu. Desenvolveu a lógica, na verdade, inventou, a filosofia da ciência, que também o inventou, a taxonomia biológica, sim, também foi inventada por ele, e a ética, a filosofia política,
a semântica, a estética, a teoria da retórica, a cosmologia, a meteorologia, a dinâmica hidrostática, a teoria da matemática e a economia doméstica. Aristóteles, invejável, não? As escolas que existiram, estoicas. Crispo, talvez o mais proeminente e, sem dúvida, o mais palavroso dos estoicos, argumentou que a pulga tinha sido criada por um provivente benevolente para não deixar as pessoas dormir demais. A escola dos epicuristas, assim chamado em nome de um dos fundadores, Epicuro, que nasceu em 342 a.C., defendia que o nosso fim era o prazer, consistindo este na satisfação dos desejos, extraído da carta a Menécio. Procure, leia para você ver. Pois as escolas dos céticos não acreditavam em nada. O seu fundador, Pierrot de Elis, que nasceu em 360 a.C., não escreveu quaisquer livros porque não acreditava que alguém o leria, se acaso o escrevesse. Puxa vida, o cara era cético demais, né? E depois, então, vem os cínicos, que eram os mestres dos comentários sarcásticos. Um deles era Crates. O cínico mais famoso foi Diógenes, que vivia numa barrica para fugir aos impostos e que ficou muito conhecido por uma vez ter dito a Alexandre Magno, olha só para quem, hein? Assim, até com uma certa aspereza, né? Para lhes sair da frente, para não lhes tapar o sol. Alexandre ficou encantado com Diógenes. E assim temos mais ou menos um pouco do que são as escolas, os filósofos, os pré e pós-socráticos, né? Mas é isso aí, meu velho, meu pessoal. A fonte disso aí é Platão, a República. O professor Marcos Oliveira, que tem um domínio público. E vocês que me aturaram até agora, inscreva-se lá no meu canal. É de graça, gente. Compartilhe, curta, divulgue, deixa seu like, o gostei, o joinha. Clique no sininho. Pimba, pronto. E espere para que nos encontramos na próxima live. A vocês que nos aturaram até agora, gratidão, gratidão, gratidão. Quem ganhou o livro lá, não esqueça de mandar o endereço, hein? Tá ok? E assim nós vamos partindo para a próxima live. Um abraço, fui!